Boa noite para todos, para todas. Feliz em estar mais uma vez com todos vocês, com todas vocês. Vamos iniciar hoje o nosso encontro dessa sexta-feira. Primeiro fazendo uma vibração planetária, pedindo a presença de Deus constantemente em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas vidas. Que Deus derrame chuva de bênçãos sobre o planeta Terra. Que possa, nesse momento, não só propiciar saúde, paz, fraternidade universal, mas, sobretudo, o término deste vírus Covid-19 através da ciência, através das vacinas, para que todos se conscientizem e se vacinem, e não só com a primeira dose, mas também com a segunda dose, e agora, para os idosos acima de 80 anos, a terceira dose, que é chamada a dose de reforço. Mas vamos ter um reforço melhor, que é a Pleiade de Maria chegando, se aproximando da Terra cada vez mais, trazendo em abundância a maestria da paz do seu jardim encantado, do seu jardim de rosas brancas. Que este aroma destas rosas possa penetrar os nossos lares, penetrar os cômodos dos nossos lares, trazendo harmonia, equilíbrio, paz. E se você tem alguém aí na sua casa que vive oscilando de humor e que às vezes você sente que essa pessoa não está 100% em paz, em equilíbrio, em harmonia, esse é o momento. Feche seus olhos. Vamos envolver estes queridos e estas queridas neste aroma de rosa de Nossa Senhora, envolvendo esta pessoa, este espírito encarnado, que deve ter atrás de si espíritos desencarnados também necessitados deste atendimento, do nosso amor, da nossa tolerância, da nossa indulgência. Vamos ajudá-los, envolvendo a todos esses espíritos que nós consideramos como, na escala espírita, espíritos endurecidos, que ainda estão permeando a psicosfera da Terra, sejam encarnados ou desencarnados. Aqueles que oscilam entre estar bem e não estar bem, feliz e infeliz. Vamos envolver a todas essas criaturas para que possamos ajudá-las com a nossa vibração de amor, de amorosidade. E vamos envolvendo a cada uma delas com o manto de Nossa Senhora, para que todas se equilibrem, recebam de nós essa energia e possam, com certeza, recuperarem o equilíbrio, a harmonia e a paz. E para a Terra, uma chuva de bênção descendo sobre nós, todos os continentes, todos os países, todas as cidades, todos os líderes de nação. Que assim seja. Muita paz. Deus sempre. Deus pode tudo. E Ele pode nos dar esta paz. Nós não queremos a paz do mundo, nós queremos a paz do Cristo e a paz de Deus.
que assim seja. E agora nós vamos deixar vocês com o nosso querido irmão Leonardo. Muita paz. Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância, no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de inquietudes, quando os apodos invistam sem piedade, todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo. E as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nela permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te, fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Do texto Filho de Deus, pelo Espírito, Joana de Ângeles. Esse texto, Joana de Ângeles, ela chama a atenção para a natureza de permanência da divindade, né? Mas de permanência ao nosso lado. Perceber essa presença não nos é um exercício fácil por conta da nossa natureza ainda muito infantil, priméria, inicial na trajetória evolutiva. Nós somos espíritos cuja natureza psíquica ainda demanda muito esforço, muito burilo, muita reelaboração para perceber essa presença, sobretudo em momentos de dor, de tensão, momentos que no próprio texto ela assinala, né? Quando as enfermidades predominam, quando as circunstâncias são aziagas, ou seja, são amargas, são difíceis, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades estão aí nos consumindo, diminuindo as nossas resistências psíquicas e emocionais, e até orgânicas mesmo, né? Biológicas, materiais. Quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de inquietudes, quando os apodos, ou seja, os inimigos, né? Os contrários, invistam sem piedade, todos tenham ido, a gente se sinta absolutamente só, abandonado. Aí Deus permanece com a gente. E essa certeza, ela é um exercício, né? Ela é um desafio. E ela requer muito investimento para que a gente possa perceber essa presença, sobretudo nos momentos de dor. O Cristo, ele nos traz uma face da divindade sob a perspectiva do amor. Para nós cristãos, essa versão da divindade é talvez a versão mais próxima que nós conseguimos chegar da divindade. Tamanho a nossa imaturidade espiritual. Mas ela já é um grande salto, né? Porque ela
ela se desloca de uma percepção de um Deus de poder, mas de um poder autoritário, de um poder, muitas vezes, do holocausto, da punição, do controle, do domínio. E ela é reconfigurada com a chegada do Cristo, de forma bem, digamos assim, pragmática, porque apesar de super complexa e super abstrata, que as nuances das revelações crísticas, ele veio dentro de um contexto muito empírico, né? De um contexto muito cotidiano, para que essa percepção de um Deus amoroso não ficasse tão dependente de um arsenal simbólico mais sofisticado, já que a maioria das pessoas sequer era letrada, sequer sabia ler e escrever. E era necessário que houvesse já um impulso nessa percepção de amor para que a gente conseguisse evoluir, né? Então, a percepção de Cristo é uma percepção muito desafiadora, tão desafiadora que a gente tem dificuldades em atualizar até hoje, mas é também muito didática, muito chão a chão, sabe? Muito do cotidiano, como ver a divindade, né? A partir do cotidiano, e aí vem todas as parábolas, e aí vem, né, todas as histórias, que são todas muito contextualizadas no dia a dia do homem comum daquela época. E carregam todas princípios que podem atravessar o tempo, né? Porque você buscar construir em si um bom samaritano, isso pode acontecer em qualquer tempo. Você buscar não apedrejar, não ser o primeiro a tirar a primeira pedra, independe do tempo e do espaço. Você sacudir o pó diante do não do outro, né? Também depende do espaço e do tempo. São princípios que atravessam o tempo, a depender da escolha do Espírito. E aí Cristo nos traz uma percepção de uma divindade mais próxima, de uma divindade amorosa, e nos ajudando a perceber melhor, sabe, a descortinar o véu da ignorância diante da divindade. E é um exercício, né, muito árduo. Nós temos feito há mais de 2000 anos. E ainda vemos hoje tanta dureza, tanta agressividade, tanta violência, tanta arrogância, tanta mentira, tanta hipocrisia em nós mesmos, né? Na nossa humanidade, em todos nós, que temos em maior ou menor grau essas sombras. Mas é esse exercício que Joana nos conclama, né? A enxergar a divindade, mesmo ainda com esse véu da ignorância, mesmo ainda não tendo tantos recursos para nos conectarmos, nos religarmos e nos aproximarmos da divindade, né, de forma dilatada e constante. Mas também só alcançaremos isso na medida em que nos propusermos a dilatar, né, a rasgar esse véu, a tentar entender a divindade sobre um novo prisma. E se a gente parar para refletir, o processo evolutivo é isso, né? Trocando em miúdos, numa síntese da síntese, é isso. Quando a gente vê a natureza dos diversos mundos que compõem a casa do nosso Pai, dentro da própria categorização que o Espiritismo traz, a gente vê que, no final das contas, o que diferencia o mundo primitivo de um mundo de regeneração, de um mundo, né, de espíritos mais evoluídos, é a natureza da relação que a gente estabelece com a divindade. O nível de aproximação que a gente tem com a divindade. Mas as leis divinas não residem dentro de nós, segundo o Espiritismo? Sim, mas elas residem de forma que ainda não é latente, né? Ainda enquanto dormente, né? Como
uma semente que precisa crescer, se desenvolver, de uma forma ainda primária mesmo, né? Que precisa ser dilatada. E isso ocorre, o processo evolutivo é isso, né? A gente vive uma série de experiências, encarnado e desencarnado, e essas experiências é que vão, digamos, nos munindo de habilidades biológicas, cognitivas, intelectuais e emocionais, que aos poucos vão acordando a nossa percepção sobre a nossa própria condição de espíritos, né? Sobre a nossa própria condição de espiritualidade, porque de certa forma, quando estamos nos primeiros estágios evolutivos, a gente não percebe a nossa condição espiritual. E daí a dificuldade de entender e de sentir a presença da divindade, porque ainda estamos tão materializados, estamos ainda tão com percepções tão grosseiras, tão rudimentares, né, tão pouco complexas, pouco elaboradas, né, tão pouco sutis, que a gente não vê, não enxerga, não entende e não sente as coisas cuja perspectiva são maiores, são mais amplas, são mais profundas e são mais sensíveis. E a trajetória evolutiva é isso, né? Você viver em condições diferenciadas, assumir funções diferenciadas, contextos históricos diferenciados, contextos econômicos, biológicos, culturais, relacionais diferenciados, para ir eclodindo, né? Para ir revelando, para ir percebendo essa condição espiritual mais ampla. E daí, aprendendo a estabelecer uma conexão mais profunda com a divindade. E, consequentemente, né, tornando-se uma pessoa melhor, porque você também cresce na qualidade das relações que você estabelece com tudo que está ao seu redor. Então é isso. É esse exercício de você perceber, nesses momentos difíceis, a presença da divindade. E essa certeza, ela nos reorganiza, ela nos reestrutura e ela nos fortalece para conseguir transpassar os momentos de dor, de dificuldade, de contenção, né, de sofrimento. Como ela mesma diz, é um fulcro gerador de poder que nos atrai, mas nos atrai à medida em que nós vamos nos reelaborando, porque assim, essa centelha está aqui, mas ela é eclodida, ela é ampliada, ela é percebida a partir das escolhas que eu faço enquanto espírito também, porque quis a divindade que o ser humano não fosse um produto acabado, finalizado, determinado. Pelo contrário, nós somos uma criatura dinâmica, né? Nós somos uma criatura que precisa estabelecer uma relação de coautoria na construção e na ampliação do seu próprio percurso evolutivo. Mas há essa atração, talvez o que seja fatídico seja essa atração que virá mais cedo ou mais tarde, até porque se não existisse, assim como nós nas primeiras faixas temos muita dificuldade de deslocamento, essa atração vai nos impulsionando, né? Mesmo que nos primeiros caminhos sejam muito tortuosos, sejam muito dolosos, e essa dor é que vai nos acordando, é que vai nos despertando, até a gente conseguir perceber essa semelhança, essa imagem e semelhança com a divindade. Isso é conquistado, isso é construído. E o que Joana nos conclama é para que a gente possa dilatar isso, né? Que a gente possa, no caso dessa reconexão, como ainda há o véu da ignorância embaçando a nossa conexão com a divindade, então não dá para ver para crer, a gente não tem condições de ver, porque a densidade da nossa estrutura espiritual ainda é muito grande para perceber a sutileza da sutileza, né? Que é a divindade. Mas isso também não se rompe se não houver um movimento de diluição dessa densidade. Outra coisa curiosa do texto dela é quando ela destaca, né, essa nossa solidariedade espiritual, né? Um homem
ele pode converter-se em estímulo para o outro homem, tanto para o bem como para o mal, né? Então há uma solidariedade espiritual entre os pares humanos, cada um na sua condição, no seu jeito, cada um com sua escolha, cada uma com sua particularidade, mas estamos num chão comum, que é o chão evolutivo. Mesmo que uns estejam mais à frente, outros mais na retaguarda, mas também todos saíram da retaguarda e todos chegarão, né, nos estágios mais avançados. Então isso nos irmana, isso estabelece uma relação de solidariedade entre os processos evolutivos singulares de cada espírito. E também um compromisso de contribuição, né, de auxílio mútuo diante das leis divinas, né? E isso é tão potente na percepção que ela traz, que ela nos diz que quando o homem cai é um distúrbio no equilíbrio universal. Essa solidariedade, ela é tão potente, ela é tão grande, ela nos irmana tanto, apesar de todas as nossas diferenças, ela estabelece uma interdependência tão grande entre os espíritos, na sua condição de espíritos que precisam percorrer uma trajetória evolutiva tão divergente, tão plural, mas todos tão interconectados, que quando um homem cai mergulhado e aprisionado por uma condição de percepção espiritual absolutamente densa, isso produz um desequilíbrio que afeta de certa forma todos. E quando um espírito consegue atingir um novo patamar mais amplo, mais amoroso, mais respeitoso e mais solidário consigo, com o outro e com a divindade, há uma reorganização de todo o universo, né? Apesar de sermos cosmos, ou seja, cada um é um universo particular, mas esse universo particular ele é interconectado com os outros universos particulares, compondo um universo comum, que é o que nos irmana uns aos outros. E daí explica isso o comprometimento dos espíritos já mais avançados com nós que estamos mais na retaguarda, que estamos mais atrasados e que estamos ainda infantes nesse processo evolutivo. E é isso, no final das contas, é entender que para que a gente cada vez mais perceba essa permanência da divindade ao nosso lado, a gente precisa fazer esse exercício, né? Como ela mesma diz, não o duvides, nem o desconsideres. Entretanto, é necessário descobrir a divindade, que está embaçada, que está enevoada, revelar, tirar o véu que nos impede de estabelecer essa conexão mais profunda, mais íntima, a ponto da gente conseguir extrair conteúdo divino dos momentos mais terríveis, a ponto da gente ser tensionado pela nossa condição espiritual, pela condição espiritual dos que estão ao nosso redor, e fazer desse estrume uma terra fértil dentro de uma perspectiva espiritual. Fazer de toda essa dor, toda essa desarmonia, essa alquimia que o espírito aprende a fazer quando ele se transforma num espírito mais conectado à divindade. Que é você trazer vida onde há morte, não só a morte biológica, mas a morte da alma, a morte do amor, a morte das relações, do respeito. É trazer conexões amorosas de onde há conexões raivosas, de onde há desunião, de desrespeito, agressividade, tentativa de sobreposição de um sobre o outro, produzir um outro ecossistema espiritual, algo mais respeitoso, amoroso, aquilo que cresce, aquilo que produz flores, aquilo que produz relações assim de confiança, de amor, sabe, de carinho, de cuidado, de respeito e de admiração. Mas para chegar nisso, a gente precisa sair rompendo esses véus, removendo esses véus, esses véus, rompendo esses véus da nossa ignorância. E é isso
que nos possibilitará perceber de forma potente a permanência desse fulcro gerador de poder em torno do qual todos nós gravitamos, de poder, de amor e de justiça, que é a divindade. Que assim seja. Que o nosso Senhor Jesus Cristo e todos os avatares de luz crísticos que passaram por esse planeta, eles possam nos auxiliar nessa jornada de autoiluminação. É disso que cada um deles traz, esteja na época que estiver e na vestimenta corporal que estiver, na condição cultural que estiver. É esse exercício de irmanar os seres humanos e não de os separar, nem de os colocar em rivalidade uns contra os outros. De respeito mesmo, é isso que Cristo trouxe, que Gandhi trouxe, que Martin Luther King trouxe, que Madre Teresa de Calcutá, Joana de Ângeles, Chico Xavier e tantos outros espíritos que não são conhecidos pelo mundo encarnado e que com certeza são conhecidos pela divindade, porque alguns com notoriedade, outros de forma mais silenciosa, todos trabalhando, todos esses espíritos conectados profundamente à divindade, nos estimulando a fazer a nossa ligação, a nossa religação com ela. Que assim seja. Após esta reflexão, Deus permanece sempre, para todo sempre. Onipotência, onisciência, onipresença, divina presença, que permanece em cada um de nós. Nós vamos fazer o atendimento espiritual, envolvido nesta energia divina que vai nos envolver. Fechemos os nossos olhos, convidemos aos atendentes fraternos, ao nosso anjo da guarda, nosso guia, nossos queridos amigos espirituais das casas irmãs, os mentores, aqueles que nos protegem, que são a nossa torcida para que nós possamos caminhar na luz, avançando para o progresso. Convidemos a todos para este banquete e, fechando os olhos, vamos inspirar lentamente e colocar o ar de forma bem lentamente e profundamente. E depois expirar lentamente. Repetir de novo, inspirar e expirar. Inspirar e expirar. E convidando esses amados irmãos para que possa, neste momento, retirar não só da psicosfera da nossa casa, mas também da nossa psicosfera mental, espiritual, astral, emocional, energias deletérias, energias de tristeza, de ansiedade, de angústia, renovando-nos na esperança, na fé, no amor a Deus. Que eles possam, neste passe, retirar essas energias negativas. Vamos imaginar, mentalizando as mãos desses irmãos que passam por nossos corpos e vão retirando as energias deletérias, as energias negativas e vão, com certeza, limpando o nosso campo magnético, o nosso campo energético, o nosso campo mental. E agora,
inspirando para receber as energias do bem, energias de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de paz. E eles vão colocando as mãos sobre o nosso coronário, que vai distribuindo por todos os outros chakras, todos os nossos corpos, as energias do bem, energias de equilíbrio, de harmonia, de paz, de amor, de saúde. E vai, com certeza, dando uma coloração vibrante de saúde em nossos corpos, em nossos chakras. Deus permanece e permanece de forma bondosa, de forma amorosa, como um pai e mãe de muito amor, distribuindo sobre todos nós o seu amor. E assim que nós recebemos, permaneçamos assim, felizes, equilibrados, harmoniosos e em paz. Que assim seja. Agradecendo a pleiade de espíritos que estiveram conosco. Deus abençoe e permaneça com vocês hoje, amanhã e sempre. E com todos nós também. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de saúde, alegrias, muita paz e livramento de todo o mal. Muita paz.